Você tem medo de parecer chato, de ser chamado de grosso, de incomodar, decepcionar, de não atender expectativas. Talvez o seu problema não seja com o não, mas com o seu ego. O que te paralisa diante de um pedido não é empatia. É a necessidade desesperada de manter a imagem de alguém sempre disponível, gentil, conveniente. Você não quer desagradar, não quer romper o personagem. Quer ser o querido, o que entende, o que cede. Mas por dentro, o que você sente é outra coisa. Raiva contida, frustração acumulada, um cansaço que você disfarça com um sorriso. Carl Jung dizia: a pessoa que não integra sua sombra vive como um escravo de sua imagem ideal. E é exatamente isso que você faz, toda vez que engole o próprio limite só para manter a pose de bonzinho. Você não está sendo generoso, está sendo escravizado pela necessidade de aprovação. Você prefere ser aceito do que ser verdadeiro. Prefere parecer humilde do que encarar a própria vaidade. E tudo isso disfarçado de bondade. O medo de dizer não é uma virtude, é uma prisão invisível, construída por você mesmo. Você repete: eu não consigo dizer não. Mas já parou para se perguntar por quê? Não é porque você é altruísta, é porque você não suporta a ideia de ser visto como alguém que impõe limites. Você quer que gostem de você, sempre, mesmo que isso custe gostar de si mesmo. E essa escolha, silenciosa, repetida, inconsciente, vai moldando seu comportamento. Você começa a aceitar tudo, tarefas que não são suas, responsabilidades que não te cabem, convites que você não quer, conversas que te esgotam, relações que te drenam. E quando percebe, você já virou o outro, um personagem criado para agradar. É aí que a sombra cresce, porque tudo aquilo que você reprime, o incômodo, a vontade de se impor, o desejo de dizer basta, não desaparece. Só vai se acumulando no escuro e uma hora isso transborda. O problema é que a sombra nunca some, ela apenas espera. Espera o momento em que você está cansado demais para manter a pose, em que o sim automático vira ressentimento, em que o sorriso educado vira mágoa contida. Carl Jung dizia que tudo o que não enfrentamos na consciência volta como destino, ou seja, aquilo que você evita em si acaba moldando sua vida, e você nem percebe. No trabalho, você aceita mais do que dá conta. Depois, se sente explorado, injustiçado, sobrecarregado, mas continua dizendo sim, sorrindo, se calando. Nas amizades, topa programas que não quer, conversa com quem não escuta, sustenta vínculos que já morreram, só para manter a ideia de que você é do bem. Na família, você se anula em nome da harmonia. No amor, você confunde submissão com afeto e acaba se perdendo dentro da própria relação. E o pior, quando explode, porque uma hora explode, parece desproporcional. As pessoas se assustam, dizem: mas fulano é tão calmo. Não, fulano nunca foi calmo. Ele só estava engolindo tudo, engolindo por medo, engolindo por orgulho. E esse é o ponto cego. Quem não encara a própria sombra vive sendo invadido por ela, em forma de angústia, de raiva deslocada, de crises existenciais, de relações que desmoronam sem aviso. Você já reparou como pessoas que nunca dizem não estão sempre cansadas? Não é um cansaço físico, é um cansaço existencial. É o peso de sustentar uma versão de si que não dá conta da própria verdade. E o que Jung nos mostra é que isso tem um preço, porque tudo aquilo que você reprime começa a se infiltrar por rachaduras. A sombra aparece nas suas reações impulsivas, naquela irritação que explode por coisas pequenas, naquela culpa silenciosa que te persegue, mesmo quando ninguém te cobrou nada, naquele vazio que você sente, mesmo estando cercado de gente. Você não diz não, mas no fundo sente que ninguém te respeita. Você se adapta a tudo, mas sente que ninguém te vê de verdade. Você é a pessoa legal,
mas estranhamente também é a mais ressentida da sala. E isso acontece porque quanto mais você reprime a sombra, mais ela encontra jeitos tortos de se expressar. E sabe o que é mais perigoso? É que você começa a projetar essa sombra nos outros. Começa a enxergar como egoísmo aquilo que na verdade é só alguém fazendo o que você não tem coragem de fazer, se impor, se preservar, se respeitar. Você julga, chama de arrogância, de frieza, de prepotência, mas no fundo queria ter essa liberdade, a liberdade de ser inteiro, e não só o lado bonitinho e aceitável. É aí que o jogo psicológico se intensifica. Você passa a viver para proteger uma imagem ideal e se torna inimigo de si mesmo. Cada vez que diz sim, querendo dizer não, você trai uma parte sua. E isso gera rachaduras internas. É uma guerra silenciosa entre o que você mostra e o que você sente. E essa guerra, uma hora, cobra caro. Em forma de esgotamento, em forma de crises de identidade, em forma de um vazio que nem você consegue explicar. Você começa a pensar, eu faço tudo certo, por que me sinto tão mal? A resposta está aí. Você faz tudo certo para todo mundo, menos para você. O que você não aceita em si, começa a incomodar nos outros. Essa é a lógica da projeção. Você reprime seu desejo de impor limites e chama o outro de insensível. Reprime sua vontade de ser direto e julga quem fala o que pensa como sendo agressivo. Reprime sua própria raiva e diz que o outro é muito explosivo. Mas não é sobre o outro, é sobre você. Sobre o que você não consegue sustentar na própria consciência. Como Jung dizia, aquilo que você resiste, persiste. E quando você não acolhe a sua sombra, ela volta. Sempre volta, mas volta com outra cara. A do seu chefe, a do seu parceiro, a do seu amigo. Volta como incômodo, como crítica, como repulsa. E você se afasta, se fecha, cria muros. Mas não percebe que ao tentar fugir daquilo que te confronta, você está fugindo de si mesmo. A imagem que você tenta sustentar, do bom filho, do funcionário exemplar, do amigo sempre presente, da parceira que nunca reclama, se transforma numa prisão. Você passa a viver em função da aceitação dos outros e perde o contato com a própria verdade. No fundo, você não está se relacionando como um ser inteiro, está oferecendo um recorte de si, um fragmento domesticado da sua personalidade. Algo que pareça leve, fácil, inofensivo, mas a leveza que você vende é muitas vezes uma negação do seu peso real. E ninguém aguenta viver assim por muito tempo, porque por mais que você tente mostrar só o lado bom, a sua sombra continua agindo nos silêncios, nos olhares, nas palavras engolidas, nas conversas evitadas, nas vontades que você sufoca, nas relações que você sustenta por obrigação. E isso tem um custo emocional brutal. Você se sente sozinho mesmo rodeado de gente, porque ninguém conhece você de verdade, e nem poderia. Você nunca se mostrou por inteiro. Ninguém nasce com medo de dizer não. A gente aprende. Aprende que agradar é mais seguro do que se posicionar. Aprende que quem obedece é mais amado, que quem concorda é mais aceito, que quem não impõe incômodo merece ficar. Desde cedo, você percebeu que ser bom era a moeda de troca para continuar pertencendo. E aí criou uma versão de si que fosse palatável, que não incomodasse, que não questionasse, que estivesse sempre disponível, mesmo quando doía. Essa versão virou sua armadura, e com o tempo você esqueceu que estava usando uma, passou a acreditar que era essa pessoa. A pessoa boazinha, compreensiva, flexível, que sempre dá um jeito, mas por dentro está exausto, porque manter essa imagem custa energia, custa verdade, custa identidade.
E é aqui que começa a virada. Você precisa entender que esse comportamento não é sobre ética, nem sobre empatia. É sobre sobrevivência emocional. É sobre um padrão inconsciente que você criou para não ser rejeitado. Mas o preço é alto demais. Você troca a autenticidade pela aceitação. E aceita a aceitação como substituto da conexão real. Então, vamos definir isso com clareza. O medo de dizer não é o medo de perder amor, de perder espaço, de perder validação. Só que, ao tentar evitar a rejeição dos outros, você se rejeita primeiro. Você se cala para manter o vínculo, mas perde a si mesmo no processo. Esse é o ponto. Quem vive com medo de dizer não, vive dizendo sim à própria anulação. Dizer não não é ser egoísta, é ser inteiro. É reconhecer que amor de verdade não exige sacrifício de identidade. Que vínculo saudável não depende de você se diminuir para caber. Que ser verdadeiro às vezes vai incomodar, mas vai te libertar. Integrar a sombra não é se tornar uma pessoa fria, dura ou distante. É parar de viver em função da imagem que você acha que os outros esperam de você. É permitir que todas as suas partes existam, inclusive as que não são simpáticas, fáceis ou agradáveis. Porque só assim existe autenticidade. Só assim existe presença. Só assim existe verdade. Quem diz sim o tempo todo não está amando mais, está se abandonando mais, está trocando profundidade por aprovação. E no final, o que sobra é um personagem admirado, mas profundamente sozinho. Talvez hoje seja o dia de você se perguntar: até quando vai continuar escolhendo ser aceito, ao invés de ser real? Se essa reflexão te atravessou, compartilha com alguém que também vive engolindo a própria verdade. Deixa o like, se inscreve no canal e me conta nos comentários. Você já parou para pensar quantas vezes disse sim só para não desagradar? Talvez a maior coragem da sua vida esteja num simples não. Entendeu? Se ame mais, você verá o quanto isso muda a sua vida. Muito obrigado e nos vemos na próxima.